hoje nós iremos explorar um livro muito importante de um dos profetas maiores, que é o livro de Isaías. E o versículo que a gente vai ler, ele está lá em Isaías 55, o versículo é 8 e o 9. Vamos ler com a gente? E eu peço, antes de mais nada, para você se inscrever no nosso canal, ativar esse sininho aí, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, que a gente vai falar de Jesus, vamos falar das coisas de Deus. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus é mais alto do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Amém? Glória a Deus. Se eu tivesse que dar um tema para essa ministração, para essa pequena reflexão, eu daria: chamados a confiar, não a entender. Amém? O Senhor Deus, Ele quer nos levar a lugares altos. Para isso, muitas vezes, nós temos que entender como Ele vai trabalhar. Nós fazemos uma leitura dessa realidade, desse cenário, da situação em que nós estamos vivendo, e podemos ver algumas variáveis, sabe? Projetamos caminhos e alternativas diferentes dos caminhos e alternativas que Deus tem já preparado para a gente, para a nossa solução e os nossos dilemas, entendendo que desta maneira as coisas precisam acontecer. A gente pensa que o que a gente está projetando, o que a gente está planejando, ela precisa ser daquela maneira, e muitas vezes daquela maneira que a gente projetou, a gente acha que é o correto, a gente acha que Deus está nisso. E aí nós quebramos a nossa cara, porque o agir de Deus é diferente, sabe? As coisas precisam acontecer deste jeito, e é melhor, e etc. Nós pensamos assim. O jeito que eu planejei a minha vida, ela tem que ser desse jeito. Ela tem que acontecer da maneira que a gente planeja, ela tem que ser descrita, ela tem que ser finalizada da maneira que eu planejei. Senão não é correto, senão eu não estou no propósito, eu estou me enganando. Mas com Deus não é assim as coisas, não são assim as coisas. Deus, porém, não segue nossa lógica. Deus não se dirige pelos nossos critérios. O ser humano tem em si a sede de poder. Nós temos a sede de poder, de ter o controle da nossa vida, das coisas nas nossas mãos, sabe? Entender tudo à nossa volta e controlar as variáveis, determinando o chão que pisa. Ou seja, somos controladores, nós queremos assumir sempre o controlinho. É aquela velha mensagem que fala que Deus, você diz que entregou o controle da sua vida nas mãos dele, mas você não larga o controle, certo? Vamos aprender a largar o controle. Entretanto, quando o assunto é Deus, a sua vontade e a sua vontade, seremos sempre surpreendidos. E a Bíblia, neste verso, nos apresenta que isso acontece por pelo menos duas razões, tá? Primeira razão, o porquê Deus tem o controle de tudo e o modo de agir, de pensar dele é diferente. Primeiro eu quero que você tente entender o que são pensamentos e o que são caminhos. Pensamentos é aquilo que está interno na tua mente, é algo interno dentro de você. Então Deus, ele diz nessa palavra que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Ou seja, o que a gente acha no nosso entendimento que é bom, que é viável, que é o que Deus preparou, no pensamento de Deus, que está dentro da gente também, é muito mais além que isso, é indecifrável. Então, pensamentos é o lado de dentro e caminhos são os lados de fora, aonde você vai percorrer. É como se Deus nos enxergasse de um labirinto, Deus enxergasse de cima e ele soubesse exatamente o passo que você vai dar amanhã, o passo que você vai dar depois de amanhã, e ele já tentando interceder para o seu melhor, ele vai te desviar de algumas conquistas, ele vai te deslocar para alguns vales, e você precisa ter entendimento e ter o coração aberto e ligado com Deus para você entender esses propósitos. Então vamos lá, o primeiro motivo de que Deus está no controle são
os pensamentos mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Seus desígnios, seu jeito de pensar, de projetar a vida, seus planos e propósitos estão além da nossa concepção e compreensão. É incompreensível. Deus vê a eternidade, a história, como um todo e de uma perspectiva muito diferente da nossa. Então é o que eu falei. O modo que você acredita que a sua vida está tomando as rédeas, ela pode não condizer com o propósito que Deus tem para a tua vida. Às vezes você tem um propósito maior que isso, você precisa ser lapidado em outras partes, e Deus vai te tratar para que isso aconteça. Amém? O segundo são os seus caminhos são mais altos, né? Como eu disse agora, o exterior, o lado de fora, a sua maneira de agir, sabe, não pode ser pré-determinada, nem pode ser definida. Certamente haverá surpresas no seu caminho, né? Assim como está lá em Isaías 43:19, ele faz seu caminho no deserto, ele projeta caminhos onde não haveria a mínima possibilidade lógica deles existirem. Então Deus é um Deus que você precisa se mover pelo espiritual. Você precisa se mover pelo que você não vê ainda. O pessoal que ia até a terra prometida, haviam fragmentos da promessa a todo tempo sendo ditos, sendo lembrados por Josué, por Moisés, mas eles não viam aquela terra. Quando eles viram aquela terra, eles enxergaram o cenário, eles enxergaram o exterior, os gigantes, as dificuldades. Porém, o espiritual do pensamento de Deus na sua vida já foi profetizado, já foi dito. Então você precisa ter o entendimento e a sabedoria disso, que isso já vai acontecer. Foi Deus que disse, e Deus não é homem para que minta, amém? Glória a Deus. Diante disso, queridos, o que podemos fazer? Se não nos rendermos e confiarmos em sua sabedoria, a gente precisa confiar em Deus. E no fato de que Deus sempre sabe o que faz. Será? Ele sabe o que faz, ele não sabe o que faz? Tudo passará, menos a palavra de Deus. Ele vê mais longe. Como certa vez disse Albert Einstein, Deus não joga dados, né? Até um cientista famoso disse isso. Ele não conta com a sorte, ele tem o controle do futuro em suas mãos. Então, por isso que nós devemos, se você hoje está numa situação, sabe, de desespero, uma situação de falta de emprego, uma situação de doença, de enfermidade, creia que há propósitos maiores na tua vida. Você pode ser restaurado, você pode ser restaurada. Deus vai trazer as coisas à tona para a tua vida. As coisas que Ele tem, os planos dele irão se concluir na tua vida. Então não se frustre, seja guerreiro. Tente enxergar pelo um outro lado a sua dificuldade. Tenta enxergar pelo um outro âmbito, sabe, o que você está passando. É necessário passar por vales, lugares baixos, humilhações, para você alcançar montanhas, crescimento, sabe, coisas grandes na parte de Deus. Então sempre há uma luta. Jesus teve que ir ao mais baixo, que foi a crucificação, para ele alcançar todos os reinos do mundo. Então nós precisamos ser espelho de Jesus, sabe? E mais uma coisa, portanto, abandone o desejo e a pretensão de entender e dizer a Deus como ele tem que agir. Nós precisamos perder essa mania de querer entender Deus. Não tem possibilidade de você entender Deus, sabe? É a mesma coisa de você viver aqui na Terra durante anos e você não ter explorado 1/3 do mar. Porque o mar pode ser assim, a gente pode usar como exemplo, o homem, ele conhece mais o espaço que o mar. Só que mesmo ele conhecendo o espaço, ele não entende como há tanto espaço no espaço. E o mar, que é aqui próximo da gente, é impossível ser explorado. Então Deus é impossível, assim como o mar é impossível de ser explorado. A gente não consegue entender. Amanhã ou depois você pode entender como você não pode entender. Aconteceu tudo aquilo na vida de Jó, Deus não explicou o porquê. Deus só falou que os pensamentos dele, o que ele tinha na vida de Jó era maior. Quem somos nós para duvidar de Deus, né? Apenas confie, descanse, fique em silêncio. Um dia tudo ficará claro quando ele colocar cada peça no seu devido lugar.
Você precisa se lembrar do que Jesus nos ensinou em João 13:8. O que eu faço agora, não sabes tu, mas compreendê-lo-ás depois. Você vai compreender isso depois. Então, querido, hoje nós vivemos num cenário em que Deus, ele pegou um copo d'água que estava frio, estava parado. Ele pegou as igrejas, a religião, e ele fez assim, cara. Ele mexeu, ele sacudiu. Você não precisa do movimento para buscar Deus. Você precisa de Jesus Cristo para ter intimidade com Deus. Então, muitas coisas que hoje que aconteciam em quatro paredes, elas estão se voltando para a internet, para as mídias digitais. Tá? Nós temos hoje um canal com 162 pessoas inscritas, glória a Deus. E com certeza, se 20 pessoas ou uma escutar essa palavra e foi edificada, para mim eu já vou ser grato a Deus por isso. Então nós devemos abrir a nossa boca, nós devemos ministrar quem está próximo de nós, porque Jesus está voltando, Ele está voltando. E como a palavra diz, nós não temos como tentar entender Jesus. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho. Nós continuaremos nessa luta fazendo vídeo para vocês. Amém, queridos? Glória a Deus pela tua vida. Tamo junto.